Salve, exploradores do cosmos! Hoje trago algo realmente empolgante e que talvez marque um dos capítulos mais fascinantes dessa jornada interestelar que estamos acompanhando juntos. Desde o primeiro registro do misterioso 3I Atlas, tudo o que envolve esse visitante vindo das profundezas do espaço tem nos surpreendido. Sua cor azulada, sua aceleração incomum, a sobrevida após o periélio. E agora, o olhar atento das sondas mais avançadas da humanidade. Neste exato momento, o 3I Atlas está sendo observado simultaneamente por 3 missões diferentes, JUICE, Punch e o poderoso telescópio espacial James Webb. E o que essas sondas estão vendo pode mudar o modo como entendemos não apenas esse objeto, mas todos os mensageiros interestelares que cruzam nosso sistema solar. Mas antes de mergulhar nas descobertas, já deixa o seu like e se inscreve no canal para continuar comigo explorando os mistérios do universo. Sempre com base científica, mas com aquele toque de curiosidade que faz a astronomia ser tão fascinante. Depois de sobreviver à intensa passagem pelo Sol, o 3I Atlas continua sua rota de saída do sistema solar. Ele passou pelo periélio, o ponto de maior aproximação com o Sol, no final de outubro e desde então vem sendo monitorado por observatórios terrestres e sondas espaciais. Atualmente, ele está se afastando da região interna do sistema solar, seguindo uma trajetória que o levará em direção à órbita de Júpiter nos próximos meses. Mesmo com o brilho diminuindo, o 3I Atlas ainda é alvo de intensas observações, porque cada dado coletado pode revelar algo sobre sua origem, sua estrutura e, principalmente, sobre o ambiente do espaço interestelar de onde ele veio. E é aí que entram as sondas. A primeira delas é a JUICE, missão da Agência Espacial Europeia, ESA, que originalmente foi projetada para estudar Júpiter e suas luas geladas, especialmente Ganimedes, Europa e Calisto. Mas o destino, como sempre, adora brincar com os planos humanos. Enquanto seguia seu trajeto para o gigante gasoso, a JUICE se encontrou em uma posição privilegiada no espaço, exatamente no caminho ideal para observar o 3I Atlas. E assim, entre os dias 2 e 25 de novembro, seus instrumentos começaram a coletar dados sobre o cometa interestelar. A sonda está a cerca de 60 milhões de quilômetros do 3I Atlas, o que em escalas cósmicas é praticamente uma distância de vizinhos. De lá, ela usa 5 instrumentos científicos principais: câmeras ópticas e de infravermelho, sensores de partículas, espectrômetros e analisadores de plasma. Mas o mais importante é o Particle Environment Package, um conjunto de detectores projetado para medir como partículas carregadas, como íons de hidrogênio e oxigênio, interagem com o vento solar. Esses dados podem revelar como o 3I Atlas libera gases e poeira, e como o vento solar molda sua tênue cauda. Em outras palavras, a JUICE está nos ajudando a entender como o espaço reage a um visitante vindo de outro sistema estelar. E há algo quase poético nisso. Uma sonda que viaja para estudar os mundos gelados de Júpiter agora se torna testemunha de um corpo que nasceu sob um outro sol, em outro canto da galáxia. A segunda missão é a Punch, da NASA, sigla para Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere. São 4 pequenos satélites que trabalham em conjunto para estudar a atmosfera solar e o fluxo de partículas que o Sol libera no espaço. Mas nas últimas semanas, eles tiveram um visitante inesperado em seu campo de visão. O 3I Atlas apareceu nas imagens da Punch, surgindo do brilho intenso do Sol logo após o periélio. Graças à capacidade da missão de bloquear parcialmente a luz solar, os instrumentos conseguiram capturar o cometa emergindo, ainda brilhante, com uma fina camada gasosa e sinais de atividade.
Essas observações são preciosas, porque mostram o comportamento do 3I Atlas em um dos momentos mais críticos de sua trajetória, quando ele passou mais próximo do Sol, sofrendo aquecimento extremo e intensa sublimação de seus gelos. A equipe da Punch já confirmou que o cometa manteve sua estrutura e trajetória, o que reforça a ideia de que ele sobreviveu de forma estável ao periélio, algo que nem todos os cientistas esperavam. O que se observa agora é uma tênue cauda de gás, composta principalmente de dióxido de carbono e traços de monóxido de carbono, os mesmos elementos que o James Webb já havia detectado semanas antes. E falando nele, o James Webb Space Telescope, de JWST, continua sendo o protagonista silencioso dessa história. Graças à sua sensibilidade no infravermelho, o Webb tem analisado a composição química do 3I Atlas com uma precisão jamais alcançada em objetos desse tipo. Os espectros coletados pelo instrumento NIRSPEC, Near Infrared Spectrograph, revelaram uma abundância anormal de CO2, dióxido de carbono, em relação à água. Essa proporção é até 4 vezes maior do que a observada em cometas típicos do Sistema Solar. Mas o mais interessante vem das interpretações desses dados. Os cientistas acreditam que a superfície do 3I Atlas pode ter sido alterada por bilhões de anos de exposição a raios cósmicos, transformando parte de seu gelo original em dióxido de carbono. Isso explicaria por que sua coma é mais azul e menos rica em poeira. O Webb também ajudou a confirmar que, apesar de sua aparência incomum, o 3I Atlas é realmente um cometa interestelar natural, e não um objeto artificial, como chegaram a especular em alguns círculos mais conspiratórios no início da observação. Essa distinção é importante, porque enquanto o Mni Oumuamua parecia um fragmento rochoso sem coma, e o 2I Borisov exibia uma cauda mais tradicional, o 3I Atlas combina elementos dos dois, um núcleo ativo, mas com comportamento físico e químico atípico. E tudo isso está sendo revelado agora, em tempo real, pelos olhos do Webb. Quando analisamos os dados em conjunto, da JUICE, da Punch e do James Webb, começa a surgir um retrato mais completo desse viajante interestelar. A Punch mostra a forma e a atividade visual. A JUICE mede como ele interage com o ambiente de partículas do espaço. E o James Webb desvenda sua composição química e história. Essas 3 perspectivas, óptica, física e química, formam uma espécie de trindade observacional, revelando não apenas o 3I Atlas, mas também como o espaço responde à passagem de um corpo vindo de outro sistema estelar. E o mais fascinante é pensar que, mesmo distante, o 3I Atlas está deixando uma marca, uma trilha de informações que nos ajuda a compreender como se formam os mundos em outras estrelas. E o que resta deles após bilhões de anos vagando no escuro entre os sóis. Às vezes, me pego pensando em como somos pequenos e, ao mesmo tempo, incrivelmente persistentes, por criar instrumentos capazes de enxergar tão longe, de decifrar a química de um fragmento vindo de outro sol. O 3I Atlas viajou talvez milhões de anos-luz antes de cruzar o caminho do nosso sistema solar. E agora, uma rede de satélites e telescópios, feitos por uma espécie que ainda luta para sobreviver em seu próprio planeta, está decifrando seus segredos. Talvez o mais bonito de toda essa história não seja o cometa em si, mas a forma como ele nos lembra da nossa sede de entender o desconhecido, de olhar para o céu e não apenas admirar, mas investigar, questionar, descobrir. O 3I Atlas é, de certa forma, um espelho cósmico. Reflete a nossa curiosidade e o desejo de compreender de onde viemos e para onde vamos. Nos próximos dias, a JUICE continuará suas observações e espera-se que novos dados sejam enviados à Terra até o final do mês. Esses dados ajudarão a confirmar se o cometa mantém a mesma atividade
ou se começa a entrar em um estágio de dormência à medida que se afasta do Sol. O James Webb, por sua vez, deve observar novamente o 3I Atlas entre fevereiro e março, quando ele estiver mais próximo da órbita de Júpiter. Uma nova oportunidade de analisar a composição de sua coma e detectar variações químicas. E quanto a Punch, ela continuará acompanhando o cometa enquanto ele ainda estiver visível em sua faixa solar, antes de desaparecer novamente na vastidão do espaço interestelar. Talvez, quando olharmos para trás, percebamos que esse foi o último adeus de um visitante que levou consigo um pedaço da história de outro sistema, um pequeno eco de uma estrela distante. O 3I Atlas veio, sobreviveu, revelou seus segredos e agora está partindo. Mas como todo visitante cósmico, ele deixa algo valioso para trás, o conhecimento. E é esse conhecimento que faz a ciência ser o nosso verdadeiro elo com o universo. Se você também acha incrível que sondas a milhões de quilômetros estejam observando o mesmo ponto de luz que podemos ver daqui da Terra, deixe seu like e se inscreva no canal, porque a jornada do 3I Atlas ainda não acabou. O universo continua se expandindo e nós continuamos olhando para ele. Porque enquanto houver mistérios lá fora, nós estaremos aqui, tentando decifrá-los. Até o próximo capítulo.